O jovem atacante Alejandro está na mira da seleção brasileira sub-20. Até quando vai o seu contrato no Goiás? Será que estamos falando de um jogador, por exemplo, para ser a maior venda da história do clube, trazer também os outros números, como por exemplo, das vendas do Michael, do Eric, do Rafael Tolói, do jovem Alejandro? A sua multa rescisória para o exterior, que não existe, mas há sim aqui para o futebol brasileiro, e a possibilidade também da valorização, utilização desse jogador que tem apenas 17 anos de idade. Quero comentar sobre outras situações contratuais, como por exemplo do volante Juninho. Será que ele vai renovar o contrato do Goiás por agora? A diretoria que já está assim atenta, tanto é que já renovou, por exemplo, com o zagueiro Antony e também com o atacante Brenner Herculano. Quero comentar sobre quais são as situações mais necessitárias nesse começo de Série B do Brasileirão, mas já com alguns destaques aparecendo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil, onde você já encontra a próxima partida do Goiás contra o Paysandu na quarta-feira. Lá na Pix Brasil você ganha R$20 de graça, é só fazer o cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Vitória do Goiás fora de casa, pagando um excelente odd, 2,62 a cada real apostado, um empate a 3,14 e uma vitória do Paysandu em casa, a mesma odd basicamente do Goiás, 2,61. Vitória do Ceará contra o Amazonas, pagando 1,58. Vitória do América Mineiro contra o Mirassol, 1,86. E o empate entre Ponte Preta e Santos, 3,22. Essas e todas as outras odds, tanto dos jogos do Brasileirão, da Série B, da Série A, da Série C e também as partidas do futebol internacional, é na Pix Brasil. Pegue o link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a estreia do atacante Alejandro na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Zanardi, após 4 rodadas na competição, fazendo a primeira partida do garoto, apenas 17 anos de idade, nasceu em 2006, até a título de comparação para o pessoal que já acompanha o Goiás há mais tempo, quando o Goiás estava na Libertadores, lá de 2006, quando o Alejandro nasceu, e hoje o cara sendo talvez a principal joia aí do elenco de base do Goiás Esporte Clube. E segundo informações do André Rodrigues, mesmo com esse começo agora do Alejandro, ele jogou um jogo ano passado, aquela partida final contra o América Mineiro, na Série A do Brasileirão, também entrou no segundo tempo, e mais um jogo no profissional agora. Mesmo assim, o jogador já está na mira da seleção brasileira sub-20, e o técnico Ramon Menezes, da seleção de base, já faz observações no futebol do Alejandro. Esta confirmação do André Rodrigues através de fontes fora do Goiás. Então não foi ninguém do Goiás que acabou dizendo isso, até porque seria de certo modo, algo para impulsionar, digamos, o nome do jogador nesse momento. Não é isso que está acontecendo. Aí de fato faz sentido. Também pode participar da seleção brasileira sub-17, porém o Alejandro já faz 18 anos de idade no próximo mês de julho. Sobre situação contratual, sei que muitos de vocês acabam se perguntando a respeito desse assunto. O Goiás está assim bem protegido, em relação ao Alejandro. Não é um contrato extremamente longo, mas pelo menos vai até dezembro de 2026, ou seja, o Goiás tem que começar a ficar atento a partir do final já do ano que vem, até porque 2016 estamos falando de basicamente 2 anos e meio de contrato, então não é aquele contrato de 5, 4, mas ainda assim o Goiás está resguardado em relação a esse assunto. Não prevê uma multa para o exterior, o que eu também até gosto disso, porque às vezes você pode elaborar um contrato como esse que foi feito do Alejandro, ainda no ano passado, sem o jogador despontar, por exemplo, no elenco de cima. No elenco de base, o Alejandro já vem jogando bem, inclusive, no Brasileirão Sub-20, e poderia ter colocado uma multa muito baixa. No Brasil, esse valor não foi revelado, a multa rescisória para o futebol brasileiro, mas não é difícil a gente fazer esse cálculo. Geralmente você pega a média salarial anual do jogador e multiplica por 200, ou outras contas pegando o salário do atleta vezes 2.000, Geralmente é calculado dessa forma, segundo a Lei Pelé, para a multa rescisória dos jogadores
aqui no Brasil. Eu não sei ao certo quanto ganha o Alejandro, mas pegando a base que o Goiás acaba oferecendo para os seus garotos formados no clube, quando começam no profissional, gira na casa entre 20 a 30 mil reais mensais. Tá? É só lembrar, por exemplo, do caso do Cauã. É diferente do Alejandro, mas vejo que são dois jogadores com qualidade, onde o Goiás também queira oferecer, digamos, um maior conforto para o jogador, para a família, oferecendo um salário maior do que, por exemplo, os que ganham na base, que gira aí na casa de R$ 1.500, R$ 2.000. Não estamos falando de jogadores multimilionários com 15, 16 anos. Tá? Não é essa a realidade, pelo menos no Goiás. Tá? Então, pegando essa faixa de 30 mil, em um ano daria 360, vezes 200, seria uma multa rescisória para clubes do Brasil de 72 milhões de reais, o que já dá, assim, uma certa segurança para o Goiás, já que, por exemplo, vender o Alejandro, por exemplo, nesse valor, já seria a maior transferência da história do clube. Eu, sendo Goiás, não negociaria, obviamente, o Alejandro por agora, de maneira alguma, até porque, por exemplo, no Brasileirão desse ano, do Sub-20, mesmo sendo um jogador de apenas 17 anos, já soma 1 gol e 3 assistências no Brasileirão Sub-20 contra adversários difíceis. Tá? O Goiás não pegou baba, vamos colocar assim, o Brasileirão Sub-20 não tem adversário fraco, só contra time difícil mesmo. São Paulo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Então, assim, o Alejandro também já demonstrando boa qualidade, não só no Sub-17, como ele despontou no ano passado, mas também no Sub-20 desse ano, com 15 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências. Espero também que tenha mais oportunidades no elenco de cima. Tá? As maiores vendas da história do Goiás, quem sabe o Alejandro podendo quebrar esse recorde, no primeiro lugar, um jogador que não é revelado pelo clube, o Michael, na ocasião sendo vendido por 7 milhões e meio de euros ao Flamengo, o Wellington por 6 milhões de euros ao Spartak Moscou da Rússia, porém essa transação foi em 2007, se eu não estiver enganado, tá? Então, para mim, o Wellington ainda é a maior venda da história do Goiás, porque não tem como comparar 6 milhões de euros em 2006, 2007 com 7 milhões e meio em 2020, tá? Não tem a menor comparação, mas em termos brutos é isso. O Carlos Eduardo, na terceira, 5 milhões e 200 para o Pirâmides. Quarto lugar, o Bruno Henrique com 4 milhões e meio para o Wolfsburg, e o Eric apenas 3 milhões de euros para o Palmeiras, assim como o Rafael Tolói para o São Paulo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses valores. E a última negociação importante que o Goiás teve de um jogador revelado na sua base foi justamente o Carlos Eduardo, lá na temporada de 2018. Aliás, teve o Léo Senna também, mas foi vendido, se não estiver enganado agora, acho que foi 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, um valor bem baixo mesmo, já que estava em reta final de contrato e foi liberado para o Atlético Mineiro em 2020. Então, um valor de fato importante para os cofres do clube foi o Carlos Eduardo, já há 6 temporadas. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre mais um jogador que eu renovaria esse contrato no Goiás para a temporada que vem, que é o meio-campista Juninho. Tem só 23 anos de idade, um contrato até dezembro desse ano, e para quem tem essa dúvida ainda, o Juninho pertence de fato ao Goiás. Tá? Ele não está emprestado pelo Vasco ou pelo Orlando City, pertence de fato ao clube alviverde, porém assinou esse contrato até o final da temporada e não existe nenhuma cláusula, como por exemplo do Thiago Galhardo, que se subir para a Série A acaba tendo um contrato automaticamente renovado para o ano seguinte, ou se for titular, por exemplo, em uma Série B, não há esse tipo de cláusula. Então, para o Goiás buscar um contrato novo com o jogador, precisa negociar com o atleta. Tá? E vejo como o mais seguro para o Goiás buscar uma renovação agora. O Juninho não é um jogador caro, tá? Ele não recebe 100 mil, 150 mil reais no Goiás, também não é baratinho, porém, se o Goiás deixar agora o Juninho disputar essa Série B por completo e pensar na renovação dele lá no final da temporada, vejo como muito mais difícil, tá bom? Até porque já é um jogador que tem passagem em grande centro aqui do futebol brasileiro, que é o Vasco, e até mesmo o Orlando City, dos Estados Unidos, acaba chamando, por que não, o interesse do exterior. Então buscaria sim já uma renovação, um pequeno aumento salarial para o Juninho. O que eu posso revelar para vocês é que a diretoria do Goiás está sim atenta, tá, para a renovação contratual, não só de garotos como o do Antony, zagueiro, mas também dos outros jogadores importantes do elenco que têm um contrato curto, como por exemplo o centroavante Brenner Culano, que acabou renovando o seu contrato com o Goiás até o final do ano que vem. Então o Juninho, 16 jogos, 3 gols marcados, voltou bem nos 20 minutos que fez
na vitória por 2-0 contra o Ituano. É mais um que eu colocaria nessa lista e com toda certeza a diretoria já está assim tratando esse assunto, né? Os outros jogadores de bom destaque que também tem contrato somente até o final do ano, lateral direito Dieguinho, também precisa dessa renovação. Ele tem deixa eu pegar aqui para vocês, 28 anos de idade, é isso. Porém o Dieguinho é um cara que eu vejo assim jogando em alto nível tranquilamente por mais 4, 5, 6 temporadas. Tá? Não acho que a questão física chegando aí 29, 30 anos vai atrapalhar o jogador nesse quesito. Tá? Então se fosse para colocar como prioridade nesse momento dos jogadores que pertencem ao Goiás, o Juninho e também o Diego. Tem também o Paulo Baia, né? Porém o Goiás já tem uma opção de compra com valor pré-fixado, então isso dá mais confiança, mais garantia. O Wellington também atacante, é um jogador que tem um contrato dessa forma, então querendo ou não, tem maior conforto. Tá? Mas do Juninho e do Dieguinho eu vejo com maior preocupação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Tendo novidades, volto a falar com vocês. Fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil logo aqui abaixo no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nós vemos uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!